E o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi condenado nesta sexta-feira por um tribunal federal de Nova Iorque. Adelaide Chang foi condenado a mais 2 anos e meio de prisão pelo seu papel no escândalo das dívidas ocultas que desencadeou uma crise financeira no país. Depois de anos de espera por uma sentença, eis que finalmente os Estados Unidos decidiram sobre o futuro do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Chang foi condenado nos Estados Unidos da América a 8 anos e meio de prisão, incluindo os cerca de 6 anos que já cumpriu no âmbito do caso das dívidas ocultas. Bem, tal como dizia, é de facto esta novela do nosso ex-ministro, mas ainda não podemos afirmar categoricamente que é o fim da novela. Talvez seja o fim de mais um capítulo. Isto por quê? Porque, pela informação que nos chega, esta decisão é passível de recurso. Então, sendo passível de recurso, é possível que venha a ser reanalisada por um outro tribunal. Não sendo recorrida ou recorrível, isso não depende só da legislação, mas também da estratégia que o próprio arguido ou a defesa tiver traçado, né? Considerando o elemento que foi levantado, por exemplo, do tempo em que o indivíduo esteve detido, tanto na África do Sul como nos Estados Unidos. Então talvez a defesa possa preferir não recorrer desta decisão, e não recorrendo da decisão podem estar a faltar talvez mais 2 anos ou alguma coisa para ele sair da prisão, e dependendo do sistema que é usado nos Estados Unidos para a liberdade condicional, talvez ele consiga sair um pouco mais cedo em relação ao tempo de cumprimento da pena. Entenda, Chang já passou cerca de 6 anos sob custódia enquanto aguardava o julgamento. Devido a tal, o juiz recomendou que o antigo ministro passe mais 2 anos e meio atrás das grades antes de ficar elegível para ser colocado em liberdade e deportado para Moçambique. A sentença tão esperada foi proferida em Brooklyn, no estado de Nova Iorque. A partir do momento em que ele termina a sua responsabilidade nos Estados Unidos, ele tem que ser deportado para o seu país de origem. Então, quando ele for recebido pelas autoridades moçambicanas, se ainda pesar sobre ele em Moçambique a prática de algum tipo legal de crime que justifique a manutenção da sua prisão ou a colocação dele em regime de prisão, automaticamente ele vai a alguma prisão moçambicana e vai aguardar lá pelo julgamento no âmbito do processo aqui existente. Se até lá não existirem mais estes crimes ou não justificar a sua detenção ou a sua não liberdade, automaticamente ele estará aqui na República de Moçambique livre como qualquer outro cidadão. Então, o que vai acontecer em Moçambique quando ele chegar depende claramente daquilo que as autoridades penais estiverem a preparar para a sua chegada. Pior porque elas também já tomaram conhecimento da situação de Chang nos Estados Unidos, então a esta altura tem que estar a preparar o pacote ou o dossiê Chang em Moçambique para que não tenhamos nenhuma questão burocrática pendente na altura em que ele for efetivamente deportado. Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, tornou-se um nome conhecido internacionalmente quando foi preso em dezembro de 2018 no aeroporto internacional Oliver Tambo, na África do Sul. A prisão ocorreu a pedido dos Estados Unidos, que o acusaram de estar envolvido num escândalo de corrupção relacionado a empréstimos fraudulentos contraídos pelo governo de Moçambique. O caso, que ficou conhecido como dívidas ocultas, envolveu a criação de empresas fictícias que receberam empréstimos de mais de 2 bilhões de dólares de bancos internacionais. Esses recursos foram supostamente desviados para uma série de atividades ilegais, incluindo subornos e compras de equipamentos militares de forma irregular. Chang foi detido em território sul-africano com base numa solicitação de extradição dos Estados Unidos. A prisão do ex-ministro gerou grande repercussão, não só pela sua posição de destaque no governo, mas também pela magnitude do escândalo de corrupção que afetou o país. Além disso, o caso elevou-se sobre questões governativas e os controles financeiros em Moçambique, já que os empréstimos foram aprovados sem a devida transparência e, em muitos casos, sem o conhecimento do Parlamento. A extradição de Manuel Chang foi um ponto central na disputa jurídica entre Moçambique, África do Sul e Estados Unidos.
O Estado moçambicano inicialmente tentou garantir que Chang fosse julgado em Moçambique, onde ele enfrentaria acusações relacionadas às dívidas ocultas. No entanto, a Justiça sul-africana decidiu, após uma série de deliberações, que ele seria extraditado para os Estados Unidos, onde as acusações de fraude e lavagem de dinheiro eram mais graves. A decisão foi vista como um marco no combate à corrupção internacional. Já nos Estados Unidos, Chang foi formalmente acusado de conspirar para cometer fraude e lavagem de dinheiro. O governo norte-americano alegou que ele desempenhou um papel fundamental em garantir que os empréstimos fraudulentos fossem aprovados, sem que o Parlamento ou os cidadãos soubessem da verdadeira natureza das transações. Este caso gerou uma investigação mais ampla sobre o envolvimento de outros membros do governo moçambicano e empresários no escândalo, com vários cidadãos a serem investigados. Chang foi acusado de aceitar subornos e de conspirar para desviar fundos dos esforços de Moçambique para proteger e expandir as suas indústrias de gás natural e pesca, num plano para enriquecer e enganar investidores. O ex-ministro já havia sido condenado em agosto passado por um júri de Brooklyn, em Nova Iorque.